Embora ele já tenha dito também nos últimos dias que a existência da Ucrânia é um erro histórico, né? De alguma maneira, ele disse que a Ucrânia é um não-estado, né? Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast e do Barbaridade. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo para dar uma força pra gente e não deixe de se inscrever nos dois outros canais, no BarbaCast e no Barbaridade. E ó, nossas redes sociais aqui para vocês se inscreverem também, seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado e, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Existe alguma chance da Rússia, uma vez dominando Kiev, anexe Kiev de novo, enfim, porque já foi capital da Rússia e tudo mais? É improvável. Eu não vejo, de fato, como uma das intenções do Putin anexar o território ucraniano inteiro. Embora ele já tenha dito também nos últimos dias que a existência da Ucrânia é um erro histórico, né? De alguma maneira, ele disse que a Ucrânia é um não-estado, né? Que não deveria existir. Quer dizer, essa frase dele assusta um pouco, né? Mas eu não, ou muito, né? Eu não acredito que ele pretenda incorporar o território ucraniano como um todo, porque isso criaria, né, um ônus ainda maior para a imagem do país perante a comunidade internacional. Você está simplesmente retirando do mapa político internacional um Estado soberano, né? E seria um ato grande, inclusive. grande, com uma população enorme, né? Uhum. É mais fácil ele arcar com o ônus de anexar só a região do Donbass, né? Aqueles dois territórios que se autoproclamaram independentes, né? E promover uma transição de poder ali na Ucrânia e um governo fantoche seria mais fácil de ser mobilizado por uma renúncia, por exemplo, ao objetivo de entrar na OTAN. Sim. Então ele vai colocar um fantoche ali em Kiev, né, e aí vai conseguir o compromisso que ele tanto deseja, né, de que a Ucrânia renuncie a qualquer pretensão de aderir à aliança militar. Sim. Falando sobre essa questão da armada lá na Ucrânia, né? Porque eu tinha pensado em perguntar até quando também a Rússia consegue resistir, porque é uma guerra cara. Uhum. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte: muita gente aqui no Brasil, a gente estava até falando sobre isso, do nada deixaram de ser especialistas em vacina para virar especialistas em guerra de Ucrânia e Rússia. Quem está certo, quem está errado, porque um é comunista, o outro é nazista, o outro é de direita, enfim. Mas a minha pergunta inicial sobre esse assunto é o seguinte: viralizaram alguns vídeos falando que a Ucrânia só está passando pela situação que está passando, sem poder se defender, entre aspas, porque estão se defendendo, por conta de um possível desarmamento da população como um todo lá. Eu não sei exatamente, que eu não tenho paciência para ver esses vídeos, que eu sei que tem origem duvidosa. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se existe isso, se realmente houve uma desmilitarização da Ucrânia, ou se houve sei lá, um desarmamento que gerou esse tipo de situação hoje, ou se era uma coisa que aconteceria mesmo que não tivesse acontecido. Podemos dizer que sim, Rafael, porque nos anos 90, quando a União Soviética acaba, a Ucrânia era parte da União Soviética que tinha armas nucleares. Isso. A Ucrânia chegou a ter armamento nuclear enquanto ela integrava a União Soviética, né? E naquele momento se faz um pacto, né, chamado Pacto de Budapeste, né, pelo qual a Ucrânia renunciaria a esse armamento nuclear, devolvendo para o controle de Moscou, e em troca disso, a Rússia se comprometia a assegurar a integridade territorial da Ucrânia. Esse pacto foi por terra completamente, quando em 2014 a Rússia tomou para si a Crimeia, né? Então esse pacto deixou de existir, né? Mas foi confiando na palavra da Rússia que a Ucrânia deu o controle das armas nucleares. Imagina se a Ucrânia tivesse hoje ainda armas nucleares. Ia conseguir se defender, né? Dificilmente a Rússia teria feito o que fez. Né, porque aí a gente entra num cenário mais complicado, um cenário muito mais complexo, né, que são dois estados com armamento nuclear. Né, muito embora o arsenal russo fosse muito maior, mas bastava a Ucrânia ter uma ogiva nuclear para lançar para o território russo, que isso já certamente provocaria a dissuasão, né, do interesse russo de invadir o país. Né? Então, por isso podemos dizer, né, que o desarmamento que a Ucrânia promoveu ao final da União Soviética, né, sobretudo no controle de armas não convencionais, né, acaba representando uma fragilidade hoje para o país, né, a ponto de não conseguir brecar, né, ou dissuadir a Rússia de invadir o seu território. Né? É muito mais por aí do que pensar o desarmamento de uma outra maneira. Claro que a Ucrânia não é páreo militar para a Rússia. Né? Nem seria. Nem era. E tanto não é
né, que nos últimos meses, né, já prevendo a possibilidade, né, de uma incursão militar russa pela deterioração das relações entre Moscou e Kiev, o Ocidente começou a enviar recursos e armas para a Ucrânia. Né, os Estados Unidos especula-se que algo em torno de 600 milhões de dólares, né, foram enviados para a Ucrânia sob a forma de armamento nos últimos meses. Só que, claro, isso não acaba trazendo nenhum efeito prático em termos de resistência contra a Rússia, né? É pouca coisa, né? Não amplia tanto a musculatura militar do país a ponto de fazer a Rússia desistir, né, dessa incursão militar. Mas se a Ucrânia tivesse armas nucleares, certamente seria diferente. É o que a gente chama em política internacional, Rafael, de equilíbrio de poder. Né? Então, são dois estados que têm um poder mais ou menos equilibrado por terem armas nucleares. Né? Então, o fato de ter arma nuclear, né, significa uma dissuasão em relação ao interesse do outro te atacar. Sim. É o que a gente viu na Guerra Fria. A gente não tem que ir muito longe, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Por que nunca se enfrentaram diretamente? Porque os dois tinham armas nucleares. Entendi. É muito doido, né, cara? Porque você imagina que é um plano perfeito. Não, me dá tuas armas aqui, eu não vou te fazer mal. Isso. Aí depois vai lá e faz. Exatamente. Né? Aí já é tarde demais, né? É, e eu vi também que também as notícias vão saindo, né? Se a gente atualizar aqui, daqui a pouco eu até faço isso, mas eu vi que os Estados Unidos e agora estava enfim, oferecendo ou enviando uma ajuda de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que deve dar 10 dólares, com a cotação do dólar atual, para ajudar, né, a Ucrânia a se defender. Mas qual é o efeito prático disso? Porque a gente estava falando de 600 milhões, né, agora mais 1 bilhão e 800 milhões de reais, não de dólares. Mas isso não é nada. Faz alguma diferença? Ou é só para dizer, olha, eu estou tentando aqui de alguma maneira? Que está fazendo alguma coisa, mas não é nada. Né? Se a gente pensa o custo, né, dos gastos em defesa, né, 1 bilhão de dólares, né, não é tanta coisa assim perto dos gastos dos países que mais gastam no mundo, né? Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, né? China, só para pegar alguns exemplos. Né? Então, enfim, por mais que deem esses trocados para a Ucrânia, né, o país jamais conseguiria formar uma capacidade de resistência por muito tempo a uma incursão russa. Né? Até que está resistindo, né? Já são alguns dias de ação militar, né? Mas, enfim, é questão de pouco tempo, certamente, até que a Rússia consiga controlar um pouco mais a situação, mas isso não significará, né, o fim da violência, muito possivelmente, porque aí passaremos a ter esse outro tipo de conflito, né, que é a guerra de insurgência. Que foi o que aconteceu nos países em que os Estados Unidos dominou, na Arábia, né? Exatamente. Que sempre houve grupos extremistas, grupos, enfim, de rebelião que tentaram tomar o poder. A insurgência, né, se mantém ali, né, atacando e provocando estragos, né? Matando 30 soldados aqui, matando 20 ali, né? Então a violência tende a continuar. Então haverá perda de vidas humanas russas, mesmo que a Rússia, né, consiga controlar o país. E aí, eu te perguntar sobre isso. Quão rica é a Rússia para manter uma guerra dessa durante quanto tempo você acha? Então, o PIB da Rússia equivale muito ao brasileiro. Né? A gente pode dizer que a Rússia está longe de ser o que já foi do ponto de vista econômico no passado. Né? Durante a época da Guerra Fria, claro que ela não tinha o tamanho da economia dos Estados Unidos, nunca teve, mas era um país que conseguia fazer frente de maneira melhor, digamos assim, né, a iniciativas militares mais prolongadas, né, conseguia, né, investir, né, em um poderio militar que era páreo dos Estados Unidos durante boa parte da Guerra Fria. Né? Hoje está longe de ser isso. Né? A economia russa não é uma economia tão pujante como já foi a economia da União Soviética, mas é uma economia melhor do que o que era a Rússia nos anos 90, né? Que era um país absolutamente decadente, né? Era a Rússia trôpega, né? Como seu líder, Boris Yeltsin. Né? Mas não é um país rico, né? Embora é um país muito preocupado sempre com a sua capacidade militar. Então a Rússia ela voltou com o Putin, muito especialmente ao longo da última década, né? A Rússia voltou a investir na sua capacidade militar, na sua capacidade de defesa e também, né, na sua força ofensiva. Né? Isso é uma característica dos anos Putin. Né? A Rússia recuperou parte da sua musculatura militar. Então é um país militarmente forte, é um país que hoje tem condições de promover outro tipo de ataque que não é um ataque militar clássico, os ataques cibernéticos, por exemplo. Né? A Rússia desenvolveu tecnologias de ponta, né? Não é fácil fazer isso, né? São os famosos hackers russos, né? E eles têm condições de desestabilizar a eleição nos Estados Unidos. Como fizeram? Como fizeram, né? Na eleição ali, né, do Trump, né, contra Hillary Clinton. Então, né, quer dizer, Estados Unidos, não é qualquer país, né, que eles conseguiram fazer isso. Isso é um poderio extraordinário.
Né? Porque se eles conseguem fazer isso com os Estados Unidos, mesmo com toda a capacidade defensiva cibernética dos Estados Unidos, imagina no entorno. Né? Eles podem usar isso para difundir fake news, desinformação, para tentar mobilizar partes da população para derrubar o seu líder, né? É o que a gente chama de guerras híbridas, né? E isso é algo muito comum nos dias de hoje, né? São as guerras híbridas, e a Rússia tem muitas condições de mobilizar tecnologia e pessoal para isso também. Mas não interessa a Rússia uma guerra muito prolongada, exatamente porque é muito custosa, é o que você falou. Né? Então vimos uma incursão rápida da Rússia nos primeiros dias. A ideia é chegar à capital o mais rapidamente possível, né? Alguns esperavam isso para ontem, acabou não acontecendo, né? Ocupar a capital, né? E tentar, a partir dali, né? Levar para uma mesa de negociações, mas dando todas as cartas, né? Para ver como se resolve a situação. Né? Mas não interessa definitivamente uma guerra longa para a Rússia, não. Negociação do muito mais poderoso para o que está em frangalhos, que vai ter que aceitar. E que não conta com o apoio do Ocidente, porque o Ocidente tirou o corpo fora. Né? Isso é muito claro. Né? Quando a gente vê as lideranças do Olaf Scholz na Alemanha, né? Do Macron na França, do Biden, né? O Sleepy Joe nos Estados Unidos, né? A postura deles já, vamos impor Sleepy Joe é ótimo. Vamos impor sanções. Joe Biden, tá? Para quem não entendeu, Sleepy Joe. Vamos impor sanções. Tipo, a Rússia não está nem aí para sanções. Né? Hoje é um país que sofre muito menos com o efeito de sanções do que sofria há 10 anos. Né? Tem uma relação muito mais forte com a China, né? A China permite à Rússia driblar muitas das sanções, né? Comprando boa parte do gás russo, inclusive. Então, claro. Né? A Rússia não está muito preocupada com as restas do Ocidente. Aliás, isso entrou no cálculo estratégico do Putin. O Putin, ele calcula, ele é pragmático. Né? A gente às vezes vê os memes que o colocam como um cara que age por emoção, né, e tal. É o contrário disso. Ele não age por impulso, não age por emoção. Né? Essa incursão na Ucrânia foi planejada com muito cuidado, né? Já sabendo que o Ocidente jamais se aventuraria a entrar militarmente ao lado da Ucrânia. Claro. Nunca. Então os Estados Unidos está mandando só para dizer que tá acenando ali, ó.